Este programa é patrocinado por Neuromente. Tem dificuldade em dormir e não sabe a razão? Gostava de fazer um exame que lhe desse a resposta? Envie-nos as suas questões para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. O sono é fundamental para a nossa saúde e bem-estar e os exames que existem permitem uma análise ao nosso sono para que possamos ser mais saudáveis e prevenir ou tratar algumas patologias relacionadas. Mas que informação é que estes exames recolhem? Para nos explicar como tudo funciona, temos connosco o Dr. Tiago Corujo, neurofisiologista. Olá, Dr. Tiago, bem-vindo. Olá, obrigado. Comecemos precisamente por falar do sono. Como é que é composto o nosso sono? O sono, em termos neurofisiológicos, tem que ver com a atividade cerebral que é produzida, que é diferente da atividade que nós temos, a atividade cerebral em vigília, quando estamos acordados, e a atividade quando estamos a dormir. Há uma alteração das ondas cerebrais. E isso que é que nos permite identificar? Permite identificar fases do sono, ou seja, criamos uma arquitetura, como se fosse um desenho, que nós denominamos de hipnograma, em que conseguimos perceber, consoante a atividade cerebral vai evoluindo, digamos assim, durante o sono, conseguimos perceber as várias fases do sono, seja a fase 1, 2 ou 3 da fase do grande grupo que nós denominamos fase de sono não REM, e depois a fase sono REM, que é aquela fase que muitas pessoas conhecem, que é a fase em que nós sonhamos. Pronto, a partir destas alterações cerebrais e destas ondas que o cérebro vai produzindo consoante a fase de sono, vamos conseguir ver a arquitetura do sono e perceber quanto tempo é que a pessoa passa em cada determinada área, se faz os ciclos de sono que deve fazer ou não, se tem um sono fragmentado ou não. Pronto, conseguimos ver toda a parte dessa arquitetura de sono através dessa parte cerebral do sono. E os tempos de cada fase do sono, da arquitetura do sono de cada pessoa, vai variando? Varia de idade para idade, ou seja, o sono é desde que nós nascemos até a idade até que falecemos. Temos sono e, consoante vamos entrando em determinadas idades, o sono vai alterando, as fases de sono vão alterando e as percentagens também vão alterando. Depois, obviamente, se colocarmos aqui patologia à mistura, os tempos há umas fases de sono que reduzem, ou seja, as fases de sono mais profundas que nós temos, nomeadamente a fase de sono N3, normalmente as pessoas pensam que a fase de sono REM é a fase mais profunda de sono, e não, a nossa fase de sono N3, onde o nosso cérebro está mais lentificado, onde está, entre aspas, a recuperar, digamos assim. Se colocarmos patologia do sono, temos fases de sono mais superficiais, digamos assim, desta forma, em que já há uma fragmentação e há uma maior percentagem, maior tempo que as pessoas passam nessas fases mais superficiais do sono. E estes exames que existem do sono conseguem documentar todas essas fases do nosso sono? O que é que conseguem os profissionais ler de tudo o que Muita surge? Muita coisa. O registro poligráfico do sono é o exame gold standard para avaliar qualquer patologia do sono. Depois há determinadas patologias que requerem outros complementos. Nós conseguimos ver tudo, ou seja, tudo o que é sono da parte neurológica, nós conseguimos avaliar, ou seja, se a atividade cerebral durante o sono é normal ou não, se essas ondas cerebrais, esses ritmos cerebrais são normais ou não, se aparecem nas fases corretas, se não, conseguimos ver o tempo que a pessoa passa a dormir, conseguimos perceber o tempo que a pessoa demora a adormecer, o tempo que a pessoa passa acordada durante a noite, quantas vezes desperta, se depois demora muito tempo a voltar a adormecer, se não, vemos se há alguma atividade anormal durante o sono, porque por vezes as pessoas podem ter alguma anormalidade que ainda não se tenha manifestado, conseguimos também detectar essa alteração. E depois conseguimos detectar outras vertentes fisiológicas, ou seja, como parte respiratória, que nós avaliamos essa parte respiratória para perceber se a pessoa para de respirar ou não, se avaliamos então a apneia de sono, avaliamos se a pessoa ressona, se não, avaliamos frequência cardíaca, movimentos que as pessoas façam,
parte de oxigênio, a percentagem de oxigênio que as pessoas têm durante a noite, se é normal ou se quando temos uma apneia, por exemplo, se ela baixa. Conseguimos perceber também a posição que a pessoa tem e depois ainda conseguimos, consoante a patologia ou as queixas da pessoa, digamos assim, adaptar tudo isto, colocar mais sensores para avaliar ainda mais coisas. Ou seja, conseguimos, é um exame que, apesar de termos um standard, ou seja, uns sensores que são colocados por norma para toda a gente, conseguimos ainda colocar mais alguns adicionais, caso sejam necessários. Exato. O sono é, de facto, de uma importância fundamental, porque é durante o sono, como dizia bem há pouco, que o cérebro regenera. Sim, é durante o sono que efetivamente temos toda a regeneração, não só cerebral, mas também corporal e metabólica do nosso corpo. Consoante vai decorrendo o dia, nós temos que pensar no nosso corpo como uma pilha. Se nós pensarmos no nosso corpo como uma pilha, durante o dia vamos perdendo carga e vai ser necessário regenerar partes metabólicas. Então é durante o sono que acontece essa regeneração metabólica do nosso corpo, onde é expulso o nosso sistema imunitário, atua para expulsar algum vírus, alguma toxicidade que possamos ter introduzido, e depois a nível cerebral, é onde há toda a reestruturação cerebral, onde é organizada e consolidada toda a memória e aprendizagem que nós temos, que tivemos durante o dia e durante a vida. Até nas fases onde tudo é arquivado de maneira que depois no futuro possamos ir lá retomar novamente e buscar essa informação. É o nosso disco rígido, digamos assim. Nem mais. Eu costumo dizer que o sono somos um bocadinho como um computador e como uma pilha, porque nós precisamos de nos recarregar e nós recarregamos durante a noite e o sono funciona como um computador, onde nós fragmentamos, limpamos e organizamos toda a nossa vida e toda a nossa memória. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Começamos com o Ricardo Nunes, de 37 anos, da Almada. Tenho de fazer uma polissonografia. Que dados vai este exame recolher? Já falámos aqui um bocadinho sobre isso, mas recolhe basicamente tudo o que é eventos fisiológicos que possam interferir com o sono. A primeira coisa, vai avaliar a parte neurológica, como já falámos, e vemos toda a arquitetura do sono e percebermos se a nível neurológico o sono está correto e está dentro dos parâmetros. Depois avaliamos todas aquelas fases, ou seja, a parte respiratória, se a parte respiratória está eventualmente a fragmentar a parte neurológica do sono, vemos frequência cardíaca, vemos se a pessoa ressona, se não, vemos os movimentos corporais, nomeadamente os movimentos das pernas, vemos a parte de desaturação de oxigênio, sensor de posição é muito importante para percebermos se a pessoa está, em que posição está, porque isso depois vai interferir, por exemplo, com o índice da apneia que a pessoa possa ter, e depois podemos, obviamente, colocar sensores adicionais, podemos, por exemplo, colocar 21 sensores na cabeça para avaliarmos toda a estrutura neurológica do sono. Pronto, há aqui muitas derivações que depois podemos fazer. E no caso, por exemplo, das doenças que são diagnosticadas, com este exame podem-se diagnosticar as patologias do sono, imagino, mas é possível que também dê quase que um alerta de outras patologias que estejam a influenciar as noites mal dormidas? Sim. Nós conseguimos avaliar tudo que é patologia de sono e temos que perceber que há mais de 100 patologias de sono. Existem muita patologia de sono pura e depois patologias que podem provocar problemas de sono e vice-versa. Nós conseguimos efetivamente com a polissonografia ou o registro poligráfico do sono, por exemplo, uma pessoa que nunca teve nenhuma manifestação de epilepsia, por exemplo. Nós, como colocamos sensores cerebrais, muitas vezes apanhamos algum tipo de atividade epileptiforme ou outro tipo de atividade anormal que pode ser um alerta para algo mais. Pronto, é muito comum acontecermos. E também conseguimos, hoje em dia, já está documentado e prescrito que a polissonografia pode ser um exame que ajuda, por exemplo, no diagnóstico futuro de um síndrome demencial. Ou seja, através de determinadas alterações que acontecem no sono, e estudos recentes mostram que entre 70% a 85% de probabilidade, se tiverem um determinado tipo de alteração na fase sono-REM, poderá eventualmente estamos aqui perante um quadro de doença de Parkinson, doença de corpus Levy, ou seja, demências que no futuro
poderão vir a aparecer. Exato. Ainda antes dos primeiros sintomas, no fundo, o que é fantástico mesmo para depois, havendo um diagnóstico precoce, também haver uma terapêutica mais precoce possível. Nem não é? mais, nem mais. Sim, nós conseguimos, antes de terem os sinais físicos e mesmo cerebrais da demência, conseguimos ver essa alteração que tem muito que ver ou seja, a alteração na fase sono-REM tem muito que ver com a alteração que, por exemplo, uma doença de Parkinson provoca. E antes dos sintomas do Parkinson aparecer, nós conseguimos antever e vermos essa alteração e depois daí essa Exato. probabilidade de poder vir a desenvolver uma doença de Parkinson. Vamos então a mais uma questão, desta vez da Micaela Costa, de 28 anos, de Santarém. Como sofro de insónias, vou ter de fazer alguns exames. Normalmente, à meia da noite, sem que eu me aperceba, o meu gato entra na cama. Isto pode interferir com o que é apresentado no exame? Sim, pode não só interferir com o que é apresentado no exame, mas já temos um problema. O sono dos animais é diferente do nosso. E pessoas com insónia possivelmente já poderão ter alguma uma maior sensibilidade, com dificuldades em adormecer. Então, se despertam durante a noite por um gato ou por outra situação qualquer, vão demorar mais tempo a retomar o sono. E daí temos aqui este problema. E hoje em dia é muito comum as pessoas dormirem com os animais. De certa forma é contraindicado, porque os animais vão se mexer, as pessoas vão despertar, podem não ter consciência desse despertar, mas ao despertarem vai fragmentar o sono. E depois, durante o dia, tem obviamente as consequências, sonolência diurna, dores de cabeça, etc. Mas, sim, se fizer um exame, depende obviamente de que exame é que aqui estamos a falar, por exemplo, se é uma actigrafia ou uma polissonografia, vamos ver esses despertares. Depois temos que associar esses despertares à causa, mas que neste caso seria será o gato, do gatinho. possivelmente. E o mesmo se pode aplicar, por exemplo, ao companheiro ou companheira que esteja ao lado na cama durante estes exames, ou, sendo um humano, o sono é mais semelhante, não tem grande interferência? É muito comum o companheiro, e há aqui uma patologia que é mais predominante nos homens, por exemplo, a apneia do sono. O homem tem a apneia do sono, para de respirar, ressona e faz aquela respiração audível. O que é que isso vai provocar? Que a companheira desperte. Por isso, é muito comum serem as companheiras a referenciar os maridos para a consulta de sono, para resolver a situação da apneia, e depois, quando vamos a ver, elas já desenvolveram uma insónia, porque depois têm dificuldade em voltar a dormir. Exato. Pronto. Por isso, o sono nos humanos é muito idêntico, só que quando temos aqui esta parte de patologia, sim, os companheiros interferem no sono um do outro. Por exemplo, pessoas que se mexem muito durante a noite também podem interferir o sono do companheiro, e depois pusemos aqui patologias como agressividade durante a noite, onde as pessoas gritam, falam, têm comportamentos violentos para com elas ou até para com o companheiro. Exato. Pronto, obviamente que vai interferir com o sono da pessoa que está ao lado. E, por exemplo, estes exames detectam as ondas cerebrais, os movimentos do corpo, como dizia há pouco, mas detectam mais alguma coisa, ou seja, o ambiente, se a luz está acesa, se está apagada, etc.? A polissonografia não consegue avaliar isso. Não tem essa especificidade. Exato. Mas temos outros dispositivos, ou seja, uma actigrafia, em que é um relógio que as pessoas levam, que além de avaliar o movimento que a pessoa faz, através de um acelerómetro, capta a luz que a pessoa recebe, ou seja, nós conseguimos perceber se é uma luz natural, se é uma luz artificial e o espectro de luz que a pessoa está a receber, porque isso interfere muito com o sono, principalmente se estivermos aqui a falar em luz azul, interfere Exato. Muito com a produção da melatonina. Outros dispositivos também têm a capacidade de medir a temperatura corporal e a temperatura exterior, ou seja, o que é muito importante para não termos um ambiente de sono nem muito quente, nem muito frio, porque isso vai também interferir com a parte metabólica e com a parte de iniciação do sono. Por isso, através desses dispositivos, sim, temos aqui vários parâmetros que conseguimos avaliar. Exatamente. E que cuidados é que se devem ter quando se vai fazer um exame destes, imaginando que é feito em casa, que cuidados é que se devem ter para que os dados sejam o mais fidedignos possível do sono habitual que a pessoa tem? O ideal é manter as rotinas normais que a pessoa tem. Se costuma ir tarde para a cama, ir tarde para a cama. Se costuma ver televisão antes,
ver televisão porque nós estamos a colocar um equipamento, mas queremos ver o sono normal da pessoa no seu ambiente normal. Pronto. Já tem um ligeiro incómodo que depois costuma passar da colocação do equipamento e dos fios que leva, mas convém fazer sempre toda a sua vida, as atividades da vida normais. Sempre com a consciência, obviamente, que tem um equipamento que tem que ter determinados cuidados, depois dependendo do tipo de equipamento há determinados cuidados, por exemplo, não estar ao telemóvel porque pode interferir com o equipamento, ou não cozinhar, ou não estar ao pé de micro-ondas, porque leva sensores no dedo, pronto. Depois depende da especificidade de cada paciente. Mas, por norma, é fazer a vida normal para nós vermos o que é no ambiente normal, o que é o sono normal ou anormal neste caso. Vamos agora à pergunta da Matilde Afonso, de 22 anos, de Ovar. Vou fazer um exame ao sono e disseram-me para manter os meus hábitos do costume. Cá está. Uma coisa que faço é aceder à net no telemóvel. A frequência pode interferir com os equipamentos? Devo manter o telemóvel afastado? Deve manter o telemóvel afastado sempre antes de dormir. Exato. Mas dependendo, lá está, do tipo de equipamentos. Há equipamentos mais suscetíveis nós denominamos artefactos, ou seja, eventos externos que podem interferir com o exame. Por norma, o que eu aconselho sempre é evitar tudo que seja eletromagnético, porque assim, desta forma, mesmo aqueles colchões que estão ligados à corrente, desligar, porque às vezes há interferência com o equipamento. E estes exames conseguem detectar se a pessoa sonhou ou não sonhou? Todos sonhamos. Se nos lembramos ou não, é outra fase. Mas conseguimos ver a fase sono-REM, que é a fase onde nós sonhamos, a fase sono-REM, que é o Rapid Eye Movement, em inglês, que é a fase que nós sonhamos. Conseguimos ver essa fase, ou seja, por norma as pessoas sonham nessa fase. Agora, se a pessoa despertar nessa fase ou despertar muito próximo dessa fase, vai se lembrar dos sonhos que teve. Mas, por norma, toda a gente sonha desde que faça esta fase de sono. E é possível o cérebro descansar? É possível e é essencial, mas é possível e o cérebro descansa. Sem que se desligue na totalidade, não é? Sim, nunca se desliga na totalidade, mas temos aqui estes dois grandes grupos. A fase de sono não REM, em que os nossos movimentos dos olhos não são tão rápidos, que é o Non-Rapid Eye Movement, e depois temos a fase de sono REM, que é Rapid Eye Movement, onde nós sonhamos e o nosso cérebro quase praticamente que está acordado. E nesta fase do Non-Rapid Eye Movement, que é o primeiro grupo, digamos assim, temos a fase 1, 2 e 3. Ou seja, é uma escadinha. Quanto mais a escadinha vai descendo, maior mais profundo é o nosso sono, digamos assim. E depois temos então essa fase de sono em 3, que é onde o cérebro descansa, porque está mais lento, e depois volta à fase de sono REM para nós sonharmos. Sonharmos e depois despertarmos. Vamos à pergunta da Anabela Vieira, de 44 anos, de Viseu. Sou uma pessoa muito ansiosa e quando há alturas de maior stress no trabalho não consigo dormir tão bem. O exame vai mostrar isso? Não necessariamente. Conseguimos avaliar que poderá ter uma insónia ou poderá ter vários despertares. Depois, em consulta, é que conseguimos associar uma coisa à outra. Pronto, mas também é normal, se andamos numa altura de maior stress ou com mais problemas, desenvolvermos algum tipo de insónia que depois passa com a resolução desses problemas. Se perdurar no tempo, aí sim temos uma patologia. Agora, aqui não, o exame não vai dizer que a causa é aquilo, é em consulta, juntamente com o tempo que a pessoa demora a adormecer, ou então o tempo que depois que passa acordada durante a noite, é que nós vamos conseguir conciliar com a anamnese e com a informação clínica da pessoa. Que é importantíssima precisamente estas duas coisas, ou seja, por um lado a informação que o exame traz, por outro o histórico que a pessoa vem contar ao profissional. Sim. A anamnese é das coisas mais importantes, porque por aí nós conseguimos já ter alguns sinais de que poderá não ser só uma patologia simples do sono, poderemos ter então que ir buscar mais informação ao exame e aí colocar sensores adicionais, como tinha falado, e depois, consoante o conjunto todo, não só do exame, mas, por exemplo, com análises clínicas, exames de imagem, conciliarmos aqui o conjunto todo com a anamnese para vermos então o que é que efetivamente a pessoa tem e comprovar que a pessoa tem um determinado tipo de patologia. Quais são as consequências de uma noite em branco, por exemplo, que muitas vezes, quando somos jovens, seja pelo estudo, seja porque vamos sair com os amigos, passam-se noites em claro. Quais são as consequências disto no cérebro?
Acho que toda a gente já teve essa experiência, inclusivamente eu também já tive, e cheguei a fazer esse teste de passar uma noite inteira sem dormir a estudar, ou seja, como não há a fase de sono REM e a fase de sono mais profundo para consolidarmos a nossa memória, que é quando isso acontece, vamos ter, durante o dia, mais dificuldades de concentração, dificuldades de memorização de informação, vamos estar muito mais sonolentos, a nossa atenção está muito mais dispersa, a nossa reatividade é muito mais prolongada, além de toda a parte depois metabólica que podemos ter da parte de coração, taquicárdias, etc. Todo esse conjunto poderá ser uma noite mal dormida. Se forem várias, obviamente depois podemos estar aqui a falar em outras consequências, como AVCs, como outras patologias de demência no futuro, porque não temos esta organização e reposição hormonal que deve acontecer durante o sono. Exato. Portanto, quem estuda e que acha que fazer uma dieta antes dos exames é uma boa ideia, é completamente errado. É péssima ideia, porque muitas vezes se nós estudarmos, às vezes temos que prolongar um bocadinho mais o estudo, entendemos isso perfeitamente, mas se tivermos uma boa noite de sono, tudo o que nós estudamos vai ser armazenado e quando nós necessitamos conseguimos ir lá buscar mais rapidamente do que se não tivermos a fase de sono. E há estudos, como dizia, que as noites mal dormidas podem aumentar o risco de Alzheimer. Isto acontece porque não dormimos horas suficientes? Vai despoletar também um lado genético que já existe, uma predisposição genética? Ainda não se sabe? Poderá haver aqui alguma composição genética, mas o essencial é que se nós não dormirmos, e isso o cérebro não reparar o nosso organismo, ou seja, é durante o cérebro que são libertadas hormonas, por exemplo, nós destruímos membranas que o nosso corpo tem, destruímos células, são destruídas células durante o dia. E é durante o sono que são libertadas hormonas e outras questões metabólicas que vão ajudar a reparar o nosso organismo, tanto a nível do corpo como a nível cerebral. Se não tivermos esta desintoxicação cerebral e desintoxicação do corpo, isto a longo prazo começa a deteriorar o nosso organismo, toda a parte metabólica. Acumulando lixo, entre aspas, não é? Nem mais. Vamos acumulando esse lixo que precisa de ser libertado e de sair, e essa libertação é feita durante o sono. A consequência é que se isto não for feito, a longo prazo poderemos não conseguir regenerar estas áreas corporais e depois podemos desenvolver algum quadro neurodegenerativo. Vamos então à última questão, desta vez do Jorge Mendonça, de 51 anos, de Chaves. Já fiz uma vez um exame e foi muito desconfortável para dormir. Como é que os dados distinguem a verdadeira causa das minhas noites mal dormidas e o facto de não conseguir dormir por causa do aparelho e dos fios? Isso é uma questão que toda a gente nos coloca quando vão fazer o exame. Toda a gente coloca como é que eu vou dormir com equipamento, os sensores são todos para mim. É normal que haja algum desconforto. São sempre cabos e sensores externos, nós não estamos habituados. Por norma, depois o nosso corpo, passado alguma hora ou duas, já se habitua a ter os sensores. Há efetivamente, mas é muito raro, pessoas que não conseguem dormir com o equipamento, mas são situações muito raras. Existem estudos que demonstram efetivamente, e isso está mais que comprovado há vários anos, há uma ligeira alteração. Poderá haver uma ligeira alteração da estrutura do sono por ter o equipamento ou por estar a dormir com o equipamento no laboratório ou no hospital, mas que não influencia o resultado final do exame. Mas depois temos que ver aqui que tipo de patologias estamos a falar. Se uma pessoa estamos a falar, por exemplo, de uma insónia, se a pessoa já tem uma insónia em casa, possivelmente ainda vamos agravar mais essa insónia se a pessoa ficar a dormir no laboratório. Por isso é sempre recomendado, nesse caso, a pessoa dormir em casa com o equipamento. Depois temos que ver aqui estas nuances que são importantes para ter o conforto necessário para a pessoa. E há situações em que haja necessidade de repetir esse exame? Poderá haver necessidade de repetir, até por uma questão de controle evolutivo da situação. Por exemplo, se estivermos a falar de uma apneia de sono,
fazemos o diagnóstico da apneia do sono, mas passado 6 meses, 1 ano, a pessoa volta e diz que continua com sonolência, mesmo já estando com terapêutica. Temos que reavaliar e possivelmente fazer um novo estudo para perceber, e muitas vezes encontramos patologias do sono que estão por trás da apneia, por exemplo, um síndrome das pernas inquietas, que está muitas vezes associado e que está a provocar novamente sonolência à pessoa. Por isso, poderá ter que ver a necessidade de repetir o exame. E no caso, por exemplo, mesmo agora, mesmo para fechar, porque o nosso tempo já está a chegar ao fim, é feito o exame, é diagnosticada a patologia, há necessidade às vezes de repetir para perceber se a terapêutica está a funcionar da maneira que era esperado ou não? Depende das situações, mas raramente isso poderá ser necessário. Só se a pessoa disser que efetivamente continua com muita sonolência, aí é que repetimos novamente o exame. Muito obrigada, Dr. Tiago, Obrigado. por estas informações que são preciosas para quem nos vê lá em casa. Hoje explicamos como é o nosso sono e como os exames o demonstram. Para a semana regressamos com mais questões, por isso enviem-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou para o WhatsApp através do número 938 560 646. Fique bem. Este programa foi patrocinado por Neuromente.